Olá, amados irmãos, a paz seja convosco. Hoje eu gostaria de fazer com você uma reflexão bíblica baseada no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Aqui o apóstolo Paulo, ele está nos dando aqui uma advertência extremamente importante, que devemos sermos fiéis ao verdadeiro evangelho. E como nós podemos identificarmos o verdadeiro evangelho? Procurando sermos fiéis ao que está escrito, tomando cuidado com as subjetividades, tomando cuidado com a indução que os falsos profetas levam as pessoas a terem. É muito importante examinarmos a palavra de Deus. Quando nós nos propomos a isso, nós vamos enxergar com muita clareza dentro da Bíblia Sagrada que os ensinos que estão sendo ensinados nessas religiões, se dizem cristãs, está totalmente contrária à palavra de Deus. Ele nega a palavra de Deus e não a confirma. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele profetizou que após a sua partida entrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho. Então, quando o imperador Constantino Magno, ele propôs a união da igreja com o Estado, a grande parte da igreja de Deus, a liderança da igreja de Deus, que continha todos os escritos e ensinamentos, eles se corromperam e se uniram com Roma e criou-se assim um catolicismo romano. Aí, através de vários concílios, eles foram modificando o verdadeiro evangelho. No dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, o imperador Constantino, que era um imperador pagão, ele nunca se converteu ao cristianismo. Ele lançou o decreto de Constantino, dizendo que a partir daquela data deveria-se venerar o Deus Sol no primeiro dia da semana e não poderia-se mais guardar o sábado. No concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, eles fizeram com que este decreto viesse valer em todos os lugares em que estava a Igreja Católica. Então, a partir daí, se cumpriu a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25, de que eles mudariam os tempos e a lei. Os tempos foram mudados depois através da mudança do calendário. Esse calendário, o qual nós seguimos hoje, é o calendário gregoriano, feito pelo Papa Gregório. Não é o calendário bíblico. E assim eles foram modificando o evangelho. Eles criaram uma trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três pessoas que formam um único Deus. Não existe nenhuma menção sobre isso na Bíblia. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela nos ensina com extrema clareza que só existe um Deus. O Senhor Jesus, ele não é Deus. Isso também foi um outro ensinamento modificado no Concílio de Nicéia. Se nós lemos as Sagradas Escrituras, em toda a parte o Senhor Jesus se apresenta como Filho de Deus, o Filho do homem. Jamais se apresentou como Deus. E aí nós vemos também nos demais concílios sendo acrescentados ensinamentos contrários à palavra de Deus, como o ensinamento da imortalidade da alma, como também a morada no céu, onde está escrito dentro da Bíblia Sagrada que o homem irá morar no céu. Qual livro, qual capítulo e qual versículo?
A Bíblia nos fala sobre o reino do céu, não o reino no céu. Há uma diferença nisso. Esse ensinamento foi criado também pela Igreja Católica, porque eles eram muito favoráveis. Quando os grandes senhores feudais estavam à beira da morte, eles doavam suas propriedades à igreja em troca de ir morar no céu, de terem os seus pecados perdoados. Isso era uma moeda de barganha na venda das indulgências. E uma outra coisa também modificada foi o batismo em nome da Trindade, né? João 28, 19, e de fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiramente, todo teólogo sabe que Mateus 28, 19 não consta nos originais bíblicos. O próprio Papa Bento XVI escreveu um livro dizendo que isso ali foi acrescentado pela Igreja Católica. Mas vamos considerar que isso fosse verdadeiro. Mesmo assim, estaria errado, porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Então, qual nome está o nome do Pai? É o nome do Filho e está o poder do Espírito Santo. É o nome de Jesus. E aí nós vemos no livro de Atos, por exemplo, capítulo 2, versículo 32, Pedro batizando as pessoas em nome de Jesus Cristo. Que se nós cremos verdadeiramente que o nome de Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome, o batismo só pode ser realizado em nome dele. Porque de outra forma, nós não cremos. E não foi apenas isso que foi modificado. Todo o ensinamento da palavra de Deus foi modificado. Aceitaram-se o paganismo dentro das religiões cristãs, né? A celebração do Natal, que é uma festa pagã que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Aceitar as celebrações pagãs para poder agradar a homens. Criaram-se com o passar dos anos, é uma coisa que está tão enraizada na vida das pessoas que muitos não suportam sequer imaginar ficar sem isso na sua vida. A celebração do aniversário, que é a adoração ao ego, ao egocentrismo humano. É uma coisa muito incoerente não se celebrar o Natal e se celebrar o próprio aniversário. Fazer um dia de adoração ao homem, trazendo a ele o culto pessoal, trazendo louvor, parabéns para você. Parabéns por quê? Quem pode acrescentar um ano no curso da sua vida? Embora a cada ano que completamos um ano de vida, não está sendo acrescentado um ano na nossa vida, está sendo tirado um ano da nossa vida. A origem do aniversário se deu na Grécia para a adoração da deusa Diana, aquela mesma deusa dos Éfesos, a qual Paulo combateu, né, que eram feitos bolos, oferendas a ela, e colocavam incenso, acendia o incenso, fazia um pedido a Deus e soprava, e aquela fumaça que ia subindo levava o pedido à deusa. O apóstolo Paulo foi muito claro. Mas ainda que nós, quer dizer, nós os apóstolos, certo? Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, o que Paulo está dizendo aqui? Que ninguém tem maior autoridade do que a Bíblia. A Bíblia é a maior autoridade que existe. Nenhum homem, nem os anjos podem mudá-la. Nem mesmo, mas ainda que nós mesmos, ou a um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que está escrito.
que seja, além do que temos pregado, seja anátema. A palavra anátema, o significado dela é maldito. Então, o que aqui está nos ensinando é termos postura, posicionamento em relação ao Evangelho. A palavra de Deus, ela é muito clara, nos advertindo lá no livro de 1 Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostataram da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios. São esses ensinos. Aqueles que verdadeiramente amam a Deus sobre todas as coisas procurarão sair fora de tudo isso. Procurarão obedecer o que está escrito. Fiel é a palavra. Mas aqueles que procuram fazer a sua própria vontade, esses negarão a palavra de Deus. Porque o seu objetivo não é servir a Deus, é servir a si mesmo. E ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, nos diz: pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. O versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O objetivo dessa mensagem não é bajular ninguém, não é me promover, não é ficar falando o que as pessoas querem ouvir, mas trazer aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho de Cristo. E nem eu, e nem um anjo descendo do céu, ninguém tem autoridade para pregar além do que está escrito, para poder modificar o que está escrito dentro da palavra de Deus. Aqueles que amam a verdade buscarão a verdade. Aqueles que não suportam a sã doutrina cercar-se-ão de mestres que os levarão ao lago de fogo. Então, eu vim hoje dizer para você, busque a verdade do Evangelho. Busque aquilo que está escrito. Porque só através da verdade que nós podemos chegarmos a Deus. Pois o próprio Senhor Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aceitar Jesus não é falar Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, é maravilha, ficar bajulando ele, não. É obedecer a verdade do Evangelho. Então eu gostaria de deixar para você essa reflexão. Se você gostou, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que Deus te abençoe. A paz seja contigo.